Quem foi Prudêncio Pereira Passos? Prudêncio Pereira Passos foi um cidadão que foi conhecido como Capitão Prudêncio Pereira Passos. Porque na época não precisava ir se ver ao quartel para ser capitão, né? Compravam títulos. Então o Capitão Prudêncio foi um senhor casado com uma jovem chamada Inocência. Dessa união matrimonial tiveram 2 filhas, Antônia e Francisca. Antônia casou-se com um jovem chamado Inácio Fernandes do Rego. Francisca casou-se com um jovem da família Barreto da Fonseca. Bem, falamos então de Antônia. Antônia e Inácio, eles deram origem aos filhos, dentre os quais, entre os quais um deles era Francisco Inácio Fernandes, casado com Egídia Tabosa Fernandes. Primos legítimos. Moravam entre Soledade e Juá, o verão na Soledade e o inverno no Juá, e as propriedades que meu pai tinha na Soledade, tinha a casa de morada e uma extensão de terra para um lado onde chamava As Flores. E lá nas Flores, o meu pai, Francisco Inácio Fernandes, doou uma certa parte da terra para que fosse feito a escola de Soledade, que até então o lugar não tinha escola. Mas, na doação, ele pediu que colocasse como patrono da escola o avô dele. Quis homenageá-lo, Prudêncio Pereira Passos. Eis aí o motivo da escola se chamar assim. Até então, os meninos de Soledade estudavam aonde? A senhora? Havia uma moça lá na Soledade, chamada Ana Marçal de Araújo, casada com o senhor da família Ferreira. E ela tinha uma escola naquela casa que eu não sei de quem era, porque não era deles, mas naquele local onde hoje chamam a parte central da Soledade, que tem um bocado de mercearias, e a casa onde houve essa primeira escolinha, passou a ser conhecida como a Casa do Pedro Sancho. Então ali funcionou, antes do forró do Pedro Sancho, funcionou a escola. Uma escola, e foi a primeira escola que eu frequentei. Que informação preciosa. Nessa escola, eu acho que aquela mulher era uma santa, uma baluarte, um ser extraordinário. Acho que era, porque ela ensinava da alfabetização até o 4º ano, numa mesma hora. E ela era de Soledade? Ela eu não sei assim, de onde a origem exata da dona Ana Marçal de Araújo, mas era conhecida por Dona Anita. A Dona Anita. Ana Marçal era Dona Anita. Era Dona Anita. E a Dona Anita era muito dedicada. Ela não tinha filhos. E ela parece que cansou. Aí eu fazia, quando eu entrei na escola, quando nós, não foi só eu, Gerardo e a Félix, ela tinha estudado aqui em Fortaleza, num dos melhores colégios daqui. Depois eu fiquei sabendo dessa história. E ela mandou fazer uma farda, a nossa farda era bonita, e aqui eu já descobri que era o modelo do colégio onde ela estudou aqui. Era um colégio de nome de freira que hoje não tem mais. E aí a dona Anita parece que não aguentou mais, aí tirou o 4º ano, aí ficou só até o 3º. Então, nós fomos para a escola já alfabetizados, já lendo, como hoje é chamado, as famílias do A, a família do B, já lia tudo. E eu avançava porque eu gostava muito de estudar.
Então eu gostava de ler os textos, eu passei a ser professora na escola também. E aí tinha uma moça bonita que era já adulta, né? E a dona Anita mandava eu ler para ela, saber se eu estava lendo direito, eu ficava toda feliz que eu estava lendo para a moça bonita. Aí, era. Então depois, a educação da sua idade era assim. Era. E depois, o tempo foi passando, eu fiquei repetindo ano escolar sem nunca ser reprovado, só tirava as melhores notas. Mas por quê? Por exemplo, segundo ano, eu tive que repetir porque não tinha livro. A papai foi para Itapajé, andou todo de bodega do Itapajé e não encontrou o livro. Aí mandou a Tainó do Boretama pelo Chico Norberto. Padre Chico foi para o Boretama, o Padre Chico, ele levou o nome, também não encontrou. Chico Norberto? Sim. Aí eu tive que repetir o ano porque não tinha um livro. Repetir o ano porque não tinha um livro? Era. Olha como é que era. E na hora que, se não me engano, o Gerson Ferreira, que era muito amigo do Chico Inácio, meu avô e seu pai, chegou com a proposta de pedir um pedaço de terra. Não era vendendo. O pagamento era só colocar o nome do Prudêncio lá. Como é que a família, precisando estudar, os meninos? Foram anos e anos dessa solidariedade sem escola de jeito nenhum. Até em Barreto dava umas aulinhas particulares. Até em Barreto? Era desse jeito, não. E o pessoal todo analfabeto. Aprendi com os familiares a fazer o nome para votar. E a escola Prudêncio Pereira Passos, enterradoada por Chico Inácio, fez a diferença na vida daquela comunidade. Fez, sim. E mais tarde, quando um prefeito, eu não sei qual, que eu também já não vivia mais lá, quis fazer o posto de saúde, aí o papai também doou a terra, que era próximo da escola. E o pagamento foi só colocar o nome de... Ele ia colocar o nome da mãe da mamãe, que era Rita, o contrário do meu. O meu é Rita Tabosa Fernandes e a minha avó se chamava Rita Fernandes Tabosa. E certa vez eu ia passando ali naquela estrada e tinham feito uma nova pintura no posto, aí estava meu nome lá, Rita Tabosa Fernandes, vale-me Jesus amado, eu já estou homenageada. Infelizmente, eu lhe comunico como radialista que o posto foi derrubado para ser reformado e nunca mais fizeram nada. Triste. E aí a maior tristeza, meu filho, é que o posto foi derrubado e nunca mais foi construído, e o povo do lugar não toma providência assim, de exigir